Olá pessoal, tudo bem com vocês? Anderson de Oliveira. Hoje vamos aí de tutorial, passando algumas informações também sobre a proposta de hoje, onde trabalhamos aí algumas dicas em relação ao nosso olho preto clássico e iremos também aplicar em seguida esse glitter para ter esse fundo mais azulado. Vamos fazer essa construção. Na linha d'água também utilizamos uma cor que projete maior vibração e também tenha um destaque em relação a essa maquiagem de hoje, tá bom? Então vamos seguir aí o passo a passo e acompanhem, e qualquer coisa deixe comentário para a gente na verdade tirar essas dúvidas, para que a gente possa também construir algo bacana em relação a esse conhecimento repassado, tá certo? Então vamos lá. Pronto, aí eu já peguei o meu pincel linguinha de gato, ó, que já tá até sujinho, porque eu já fiz esse lado, né, e vou transformar esse outro aqui também. Pega um pouquinho de quantidade de produto, não precisa de muito, e vai depositando aos poucos. Existem outras possibilidades. Ah, Anderson, gosto também de fazer primeiro a marcação do côncavo. Vai de profissional para profissional e técnica também. Eu só acho que o que te for favorável e viável também é interessante você executar, mas não tem uma regra, não tem nada que isso a gente não possa conversar e resolver. E aí eu vou aplicando toda nessa pálpebra móvel e aí vou construindo também esse esfumado, tirando já a minha marcação, tá bom? Vamos lá. Tô com o espelho aqui como referência na minha base, tá? Ó, só para visualização facilitada. Deposita o produto, movimentozinho de carimbo, e depois você dá umas leves esfumadas, movimento de vai e vem. Ó, fica bem marcadinho. O que vocês acham? Já tá pronto? Mas aí a gente consegue também fazer o quê? Remover um pouco dessa marcação, tá? Eu só quero depositar um pouquinho do meu produto e agora eu vou criar o quê? O meu esfumado. Eu vou trabalhar com uma paletinha de sombra em 2 tons de marrom. Vou utilizar esse aqui primeiro e depois eu vou utilizar este aqui, tá? Vou pegar o meu pincel fininho de precisão, olha aqui. E aí eu vou também trabalhar posteriormente com o pincel um pouquinho mais fofinho, tá bom? E aí você vai trabalhando. Sempre que for pegar também um pouquinho de sombra, com o pincelzinho em pé, tá? Não deita muito, porque senão só vai ficar nessa região e você vai ter dificuldade para aplicar e realizar esse esfumado, tá bom? E aí você vai, vou pegar aqui um espelho como referência, e você vai criando, tá? Marcando esse seu côncavo. Movimentos de depósitos e levemente arrasta, vai e vem. Não precisa de pressa, porque se você utilizar muita pressa nessa hora, vai fazer com que o teu esfumado ele comece a subir muito, e não é isso que a gente quer. A gente quer uma coisa bonita. Vai pegando um pouquinho mais de produto e vai vendo aí as nossas proporções, tá bom? Tirando essa marcação, esfuma, sem medo de ser feliz. Tá com probleminha, Anderson, insegurança? Vai fazendo aos poucos, gente. Não precisa ir de uma vez, para vocês não terem esse problema, tá bom? De deixar esse olho muito maior do que ele já é. Ou se o olho for muito pequenininho, você deixar esse olho como se fosse tipo um soco, né? Famoso murro. E aí a gente não precisa disso também não. Vigia. Vai tirando a marcação dessa borda, vai dando uma olhada. Segredo, paciência. Vai pegando um pouquinho de produto e vai trabalhando. Bonito, ó. Bonito, às vezes a gente deixa por nossa conta, mas a gente trabalha para deixar também, né, meu povo? Que isso a gente precisa também ter ideia. Peguei, ó, já tirei bastante essa marcação do que eu já tinha trabalhado em função do meu preto, com o meu delineado. E aí eu posso fazer o que mais, Anderson, agora? Vou pegar o meu tonzinho de marrom mais quente e esfumar um pouco mais em cima para criar também essa transição, tá bom? Tô trabalhando, gente, algumas pessoas, tem mania de ficar trocando por vários pincéis. Gosto disso não. Até porque confunde muito, tá? Às vezes eu tenho um pincel que tá com resíduo lá do meu marrom mais frio, mais escuro,
esse resíduo ele já vai dar uma quebrada um pouquinho no meu pigmento mais claro, ele não vai deixar também tão destacado. E aí o nosso degradê, o nosso esfumado bonito, ele fica nessa proporção quando você vai colocando aos poucos e tirando a marcação, tá bom? Mas nada contra quem quiser ficar pegando pincel, trocando pincel, isso é de cada um. E aí você vai, ó, em cima um pouquinho da marcação, vai tirando um pouco mais desse escuro. Vai removendo aí o excesso de produto. Estou usando um marronzinho mais claro para ele criar também essa projeção. E eu já vou fazendo esse movimento de arrasto. Por que que eu já faço nessa proposta esse movimento de vai e vem? Essa parte de pálpebra, ela já foi selada com a primeira sombra. Então, é só aplicar e fazer o meu movimento, tá bom? O interessante é você depositar o produto, viu que ele fixou, você tira as marcações. E aí você vai, ó, cria, vai tomando cuidado para não entrar aqui nessa base interna do seu nariz, para também não ficar aquela coisa feia. Mas se ficar, gente, pega a esponjinha, eu já tô com a pele já feita. Pega a esponjinha úmida com o resíduo lá de produto da sua base, se você tiver feito já essa pele também, e aí você vai remover esse produto. E vamos nós. Ó, como o meu esfumado, ele já aparece, já cria um destaque, tá bom? Agora sim, eu vou pegar um pincel um pouquinho mais fofinho para poder só tirar um pouco mais dessa saturação aqui. Ó, e é movimento bem suave, sem medo de ser feliz, você vai lá, ó, trabalha, vai tirando um pouquinho dessa saturação, porque o meu esfumado nessa região, beleza, tá sem marcação. Anderson, mas o meu preto do delineado ainda tá muito escuro. Não tem problema, porque a gente vai selar ele com a sombra escura, preta, lógico, porque é um olho preto. Anderson, daqui acabou literalmente meu olho preto? Já, só fazer a base, linha d'água, acabou. Ó, o que é que eu vou fazer? Peguei agora o preto, com o pincelzinho que eu estava, e vou, ó, depositar. Deposito. Deposito, porque aqui ainda tá cremosa a minha pele devido ao meu delineador. E aí depois que eu depositei, ó, venho fazendo o movimento de vai e vem, porque só para tirar a minha marcação. Não é fácil? É ou não é? É sim, meu povo, é sim, entendeu? Porque eu estou mostrando, não é nada impossível e acredito que vocês possam também construir. E aí eu tenho meu olho preto, boca de confusão. E aí, querendo ou não, gente, essa proposta você pode utilizar de forma bacana durante o dia. Dia não, desculpa. Durante a noite. E tá um olho muito bonito. Bem clássico, voltado também para festas, eventos que você tem realmente uma personalidade para fazer esse olho preto. Anderson, mas eu queria um olho preto, não muito preto, então você quer um olho cinza, né? Porque não existe um olho preto, não muito preto. É preto ou não é? Não existe esse negócio de meio termo, gente. Então, às vezes, o cliente, ele pode passar isso. Então, não vacila, não vacila, tá bom? Então, vamos aí dando nossa continuidade em relação à nossa proposta. E aí, ó, tem o meu olhinho preto, bem basiquinho. Se você quiser esfumar um pouquinho mais a região do preto, você esfuma. O movimento, gente, é suave. Não empurra muito esse pincel para dentro do olho da modelo, da sua cliente, até porque ela vai sentir um incômodo. E aí ela vai perceber que às vezes a questão de técnica ela precisa ser aprimorada no esfumado. Olha como já deu uma profundidade no meu olho. Certo? Dica. Anderson, você vai usar agora a questão desses glitter, né? Glitter em tom azul e o outro em tom mais rosado. Quem já está com a pele feita tem uma grande dificuldade. O que é que a gente pode fazer? Vai aplicar uma camada de pó solto, tá? Nessa região, para poder, na verdade, caso aconteça de cair, a gente faz
uma remoção mais fácil, certo? Anderson, posso fazer, por exemplo, o olho primeiro e depois a pele? Pode, não tem problema, gente. O interessante é vocês praticarem para ter uma melhor precisão e executar a técnica de forma legal, de forma interessante, de uma forma facilitada. O olho preto para muita gente, às vezes, parece um bicho de sete cabeças. Vocês conseguiram ver que, assim, ó, no 3 a gente consegue fazer. Mas é questão só mesmo de prática, de treino, não é nada tão difícil, tá bom? Então vou dar continuidade aqui. Para a aplicação do glitter, dependendo da textura, porque eu tenho alguns aqui, tal, que eu vou utilizar, eles são muito fininhos, tá? Aqui, ó, da Fins. E eles têm uma fixação na hora que você aplica, bacana, não tem dificuldade em relação a isso. Anderson, mas eu não tenho esse pigmento, eu posso usar um azinho de borboleta, algo do tipo? Pode, sem problema. Esses pigmentos mais fininhos, eles não tem problema na hora de aplicar, de colocar, por exemplo, uma cola ou até mesmo um primer, né, para olho. Mas se você tiver um glitter mais grosso, aí sim, você precisa realmente de quê? De um produto para fixar, porque na hora que você jogar, como a pele realmente já está seca devido à questão mesmo do pózinho que assombra, ele vai cair sobre a pele. Aí você utiliza uma colazinha para glitter e você pode utilizar também um primer, você pode utilizar no último recurso, tá, gente? Quando realmente não tiver mesmo, uma colinha para cílio. Pega uma colinha para cílio, eu vou fazer já a demonstração aqui e vou fazer o depósito. Porque eu, na verdade, gosto de colocar essas opções. Porque nem sempre todo mundo tem o material, não é verdade? E às vezes a gente esquece. Isso é uma realidade. E às vezes, assim, fica chato eu não propor para minha cliente a melhor produção. E aí, ó, vou utilizar o Primer Fix da Vult, né? Vult, estamos aí, viu? Só esperando os patrocínios, né? E, ó, uma gotinha, gente. Tá vendo? Ah, essa gotinha, o que é que eu vou fazer? Eu vou, ó, dar batidinhas nela, aqui, ó, para poder com a cola de cílios. Anderson, cola de cílios devido ao látex, ela fixa um pouquinho mais, não fixa? É, então tem que ser rápido. Na hora que você colar, pode ser que na verdade aconteça o quê? De um carimbo e o glitter que está colado ele poder voltar. Então tem que aplicou e já vai com o glitter mesmo e deposita. Tem que ser rápido. Com fixa é tranquilo, tá? E aí o que é que eu vou fazer? Vou aplicar em toda essa minha região de pálpebra que eu tenho aqui para desenvolver, tá? Tô olhando um pouquinho aqui para baixo devido ao meu espelho como referência. E aí eu vou, ó, dando batidinhas. Lembrem que batidinhas é para que eu não consiga arrastar também esse produto e deixar falha nesse olho preto, meu povo. Misericórdia, viu? E aí o que que eu vou fazer? Com essas batidinhas, você consegue produzir de uma forma simples a tua ideia, o que você tem de olho. Inicialmente eu vou trabalhar com esse fundo azul, tá? Esse azul você vai pegar, pode ser pincel, pode ser no dedo. Como eu já estou aqui com a mão literalmente na massa e eu gosto de utilizar também, aplique com o dedo, tá? Tem problema não. Ó, vou aplicando. Deposito e distribuo por toda a minha pálpebra que eu molhei com meu fixador, certo? Olha como vai ficar bonito, já está, né? Porque a gente só não sai de casa devido à quarentena. Mas em questão de produção, a gente aqui vem, ó, se dedica bastante. E aí você vai, ó, trabalhando também, criando essa harmonia, essa beleza que você consegue fazer. Olha como ficou bonito já. É difícil? É não, pode fazer, viu? Então a gente vai começar com essa proposta aqui, bem legal. Anderson, às vezes eu consigo perceber que alguns resíduos vai um pouquinho para minha pálpebra fixa. Gente, a pálpebra ela já está sequinha. Se acontecer esse tipo de problema, o que é que você vai fazer? Isso aqui, ó. Certo? Morreu. Saiu. Acabou.
Anderson, mas você disse que aplicaria uma parte do meu pozinho aqui. Pronto, como é que a gente faz essa aplicação desse pó, gente? A minha pele eu não derrubei de forma alguma um pouquinho de pigmento, mas Anderson, não consigo ter essa precisão. O que é que você vai pegar? Pozinho solto com a tua esponja. Olha como ficou bonito já. Pronto, depois daqui a gente já pode ir pra festa, não pode não? Pode, ó. Tá pronta. Isso aqui é a técnica de backing, né, que a gente na verdade utiliza para produção também de drag, para deixar essa pele realmente bem selada, bem segura, controle de oleosidade, enfim, outras dicas aí a gente passa posteriormente em relação a essa produção. Depois do meu azul, eu vou utilizar no cantinho interno do olho, ó, um pouquinho do meu rosa. Tá vendo rosa? E aí o que é que você na verdade tem que criar com esse rosa? Essa harmonia também. Anderson, eu tenho o dedo grande, agora o que é que eu faço? Aí realmente você vai fazer o quê? Uso de um pincelzinho, tá vendo que ele ainda tem um resíduozinho do azul, do rosa, desculpa? Pega um pouquinho do rosa, ele tem aqui uns reflexos também dourado, e aí você vem, ó, aplicando no cantinho interno essa proposta e já, ó, joga um pouquinho para baixo. Por que para baixo? Porque já é essa região onde eu preciso também iluminar. Se você quiser colocar um pouquinho, botar só um pouquinho mais aqui, para evidenciar mais esse brilho, porque se não for para brilhar, né, gente, a gente não sai nem de casa devido à quarentena. Mas enfim, estamos aqui, ó, produzindo e criando essa harmonia. Dá umas batidinhas e dá uma entrada para criar também esse degradê, para não ficar um azul, pá, um rosa e uma linha no meio dividido tudo, tá bom? E aí você vai criando essa proposta. Tudo que for de pigmento que cair aqui embaixo, a gente vai conseguir remover só varrendo mesmo com o pincel, tá? Uma camada generosa, não tenham pena de produto, porque se vocês tiverem pena de produto, vai ser muito difícil trabalhar com isso, tá bom? Lembram que eu utilizei o meu linguinha de gato para trabalhar essa região inferior? Agora eu vou pegar o resíduo que ele tem, fazer a minha linhazinha d'água, ó, bem simples, não tem segredo, tá seco já. E eu vou pegar mais produto. Pega um pouquinho lá de produto, tá bom? E aí eu vou utilizar só a pontinha do pincel para essa região, tá bom? O que é que a gente agora vai trabalhar? Lembra do pincelzinho escuro que a gente utilizou no nosso primeiro esfumado? A gente já vai, ó, esfumando essa região para espalhar um pouquinho mais o produto, tá? Se vocês tiverem dificuldade de fazer, por exemplo, uma automaquiagem para não cair nessa região dentro do olho, o que é que vocês fazem? Ó, coloca um pouquinho o queixo para baixo, dá uma olhadinha para cima e vocês vão esfumando sem medo de ser feliz, tá bom? Aí o que é que você vai pegar? Lembra do primeiro marrom? Com o mesmo pincel. E aí você vem lá, ó, e faz a mesma coisa. Já dá uma esfumada na borda em relação a esse preto que você criou esse delineado. Lembra também de criar essa conexão aqui, tá? Para não ficar uma falha, porque nesse olho a gente não tem delineado, não tem nada de esfumado na linha superior. E aí eu tenho que criar também uma perfeição no ato de construir esse olho de uma proposta harmônica, né, meu povo? E aí a gente vamos lá, né? Continua, continua, dá uma esfumadinha. E com o mesmo pincel, vou utilizar o meu marrom um pouquinho mais quente. Tá? Ó. Anderson, qual é a dica de você utilizar e não misturar muito essas cores, não ficar tudo embaçado? Sabe que todo olho, se vocês perceberem, gente, ele tem, tá, uma limitação e uma linha natural. Anderson, que linha natural é essa? Sempre vai ter essa bordinha aqui, ó. Essa bordinha ela cria algumas linhas de expressões e aí você tem que seguir nesse padrão para que na verdade aconteça o quê? Que você não tenha dificuldade de passar abaixo disso. Se você faz um olho grande, essa base inferior do olho ele precisa também ter um destaque, porque o teu cílio também vai ser grande, a tua boca vai ser grande. Então, se você fizer muito
pequeno mesmo, entendeu? Quase imperceptível, vai ficar uma coisa esquisita. E aí nas fotos não aparece, viu? Nas fotos realmente não aparece. Então, ó, tu já vai criando esse esfumado. Anderson, queria pegar algo mais interessante. O pincel ainda tá limpinho, ó, você só vai tirar esse resíduo de borda. Só varrendo e criando essa conexão. Tá bom? E aí eu tenho, ó, igual, já tirei esse resíduo aqui, vou pegar um pincel mais fofinho e vou só dar as varridas, vamos varrer a casa, tá aqui, ó. Olho pra gente ficar em casa, varrer a casa, comprar um pão no máximo, botar um lixo ali fora e a gente, ó, tem um olho bem bonito e bem destacado. E aí eu consigo ver, Anderson, o que é que tá faltando de um olho para o outro? O meu delineado, na linha d'água, né? A gente vai utilizar um produto, mas eu tenho um batom. Aí como é que eu faço a utilização? Pego lá meu pincel, vou tirar um pouquinho, vou pegar um quilo menor, tá, gente? Vou pegar um pincel aqui, vou pegar minha espátula, tiro o resíduo do meu produto. Olha aí a biossegurança, viu? Vigia. Tirar aqui, ó, o resíduo do produto. Vou fechar o meu batom, porque eu não sou obrigado, né? Deixar ele ressecar. Espátula tá limpinha. Peguei meu pincel. Um pouquinho do meu produto. E aí, eu vou fazer esse meu delineado, tá? Delineado colorido. Gente, quem tiver batom também colorido, quem tiver sombra colorida, coloca um pouquinho de diluidor. Funciona, tá? Do mesmo jeito. Precisa você comprar 1.500 produtos não, até porque, né? Pela hora da morte e a gente não tem nem sempre esse orçamento, esse investimento. Ó, linha d'água. Você vem, ó, e aplica. Não precisa de força, porque o produto é cremoso, ele vai deslizar, vai dando batidinhas e aí você vai criando ou construindo camadas, como vocês queiram. E aí, ó, tá vendo que os pelos aqui, eles estão um pouquinho rosados também? Jogo para eles. Isso é uma proposta minha, mas vocês podem fazer tudo pretinho, podem utilizar o lápis lá, cor, né, nude, branco, fica à vontade, tá bom, gente? Só tô criando porque eu gosto desse contraste, e vou só reaplicar um pouquinho aqui, porque eu acho bacana a gente ter essa personalidade, você profissional, criar, isso também é conteúdo onde você almeja que a sua cliente também desperte algum interesse. E mais, né, gente, estragando, né? Vamos lá. Tudo hoje em dia, se a gente não correr, não for atrás, buscar, vai ficar muito complicado. Então, você cria também essa proposta facilitada. Olha como ficou. Certo? Dúvidas? Não, né? E aí, o que é que eu vou fazer agora? Anderson, esse rosinha, se você observar, tem um pouquinho lá no topo, próximo da sobrancelha. E aí, o que é que o Anderson vai fazer? Lembra do rosa? Ó o dedinho já, um pouquinho do rosa. E aí você vem, ó, só depositando um pouco, com batidinhas. E aí você vai deixando tudo bonito e harmônico. Tira um pouquinho do excesso se você achar. Anderson, sem querer eu apliquei muito. Não é o caso aqui, mas eu vou dar uma limpada, tanto desse lado quanto do outro, para ficar ok, tá, gente? Ó, com o pincel que eu utilizei, o fofinho, e ele tá, ó, limpinho. Só tô arrastando mesmo o produto. E aí eu consigo perceber, Anderson, tem algo que eu possa ainda mais agregar nesse olho? Gente, vamos lá. O olho já tem muita informação, né? Então, assim, tenha um cuidado nesses exageros, a não ser que seja um artístico, né? E você pode usar. Mas toma um pouquinho de cuidado, tá? Na hora de construir, tá bom? Porque fica muito bonito quando você deixa algo bem interessante e atraente para a tua modelo também, tá? Vou fazer aqui a aplicação dos cílios
e aí daqui a pouquinho eu volto para mostrar o resultado final, tá bom? Vejam o nosso resultado, porque infelizmente eu sem querer apaguei o final do nosso vídeo, então deixa comentário, segue, compartilha!